você que nos assiste pelo vídeo hoje. Nós mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor para poder estudar a palavra de Deus. Quero cumprimentar a igreja também aqui com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando sobre a sétima trombeta. Nós já estudamos sobre as trombetas passadas. O que são as trombetas apresentadas na Bíblia? Trombetas são instrumentos de aviso. Antigamente se utilizava as trombetas como um meio de avisar o povo. Antigamente não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio. Então se usava esse instrumento sonoro para poder avisar o povo, né? Quando tinha algum exército se aproximando, né? Ou alguma coisa de grande magnitude acontecendo, avisava-se o povo. Ou se tivesse que convocar o povo para uma reunião solene, também se utilizava a trombeta. Então, quando a Bíblia fala de trombeta, ela está falando de avisos que Deus vai enviar à terra. Mas, nós estamos falando da sétima trombeta, e a sétima trombeta é a última trombeta que está no Apocalipse. E o que vai acontecer na última trombeta? Hoje nós vamos estudar, né, e trazer para nós hoje os detalhes, ou seja, os principais detalhes deste evento. Mas antes nós vamos nos ajoelhar, nós vamos orar a Deus e pedir as bênçãos do Senhor, que Ele possa abençoar a mensagem de hoje. Peço à igreja que se coloque de joelho também, e nós vamos orar as bênçãos do Senhor. Eterno e poderoso Deus, queremos te louvar e agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Amém. Que o Senhor possa hoje falar aos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor tenha liberdade de falar a cada um nesta noite, também aqueles que nos assistem pelo vídeo. Peço perdão pelas minhas faltas, quero eu estar limpo diante de Ti e diante do Teu povo, e que o Senhor possa ter liberdade também de me usar e falar por minha internet. De maneira que eu também aprenda, Senhor, contigo mesmo. E que todos aqui recebam de Ti inteligência, sabedoria do céu e um coração humilde e quebrantado na Tua face. Amém. Que o Senhor possa ser louvado nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, né, que hoje temos muita coisa para aprender. Então vamos dar início à nossa leitura de hoje. Eu já peço a você que abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Capítulo 11, do verso 15 em diante, onde vai falar da sétima trombeta. Se você que está assistindo a gente pelo vídeo, você já pode comentar aí abaixo se você sabe qual é o evento que vai acontecer na sétima trombeta. Também peço aos irmãos aqui da igreja, não aos mais velhos, mas aos mais jovens. Vocês sabem qual é o evento que vai acontecer na sétima trombeta? Darinha, sabe? Qual que é o evento que vai acontecer na sétima trombeta? Vamos lá então, ninguém quer arriscar? Qual que é o evento? A volta de Jesus. Amém. Teve alguém aqui que arriscou o palpite. Vamos ver se está certo, né? Bom, vou encontrar agora aqui a minha. Responderam aqui no chat, silêncio no céu. Silêncio no céu, na sétima trombeta? Quase, esse é no sétimo selo. Eu sei que confunde às vezes, mas é o sétimo. O sétimo aceitou, né? Mas é o sétimo selo. No sétimo selo inicia-se as trombetas, tá? Mas valeu pelo palpite, né? E Deus abençoe. Bom, vamos lá então. Verso 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste.
Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares a recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos, a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande chuva de pedras. Vamos lá. Então aqui nós temos a descrição da sétima trombeta. O momento em que Jesus toma posse do reino. Certo? E aí também é dito que é o tempo dele dar o galardão aos seus servos. Então esse momento, como foi dito aqui, ele representa a vinda de Jesus Cristo. E onde que nós podemos ver isso com mais clareza? Né? Vamos abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Vou pedir para que vocês possam ler para mim. O irmão está abrindo aqui. Ótimo. Só o 52. O 1 Coríntios? Não, 52 e 53 também, porque aí já dá para entender com mais profundidade, né? Quem vai ler para nós? Não vai ler. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ok. Então a Bíblia diz que na última trombeta Jesus volta. Aí temos então a ressurreição dos salvos e também a transformação e o traslado, né, daqueles que estão vivos nesse momento. Então, irmãos, como foi dito aqui, a sétima trombeta é um momento da volta de Jesus. Mas, será que é só isso que acontece na sétima trombeta? Bom, nós vamos voltar lá para Apocalipse e vamos analisar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, esse tema. Tá bom? Verso 18. Não, verso 17 primeiro. Vamos ver o verso 17, não, perdão. Eu acho que o 17 ele vai dar para a gente um link para falarmos de alguns detalhes mais importantes. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Né? Ou seja, aqui é o momento que Deus toma o poder. Por quê? Deus é poderoso. Né? Só que hoje, aqui na nossa terra, Ele, embora pode tudo, é dono de tudo, não se lhe é permitido governar. Por quê? Porque as pessoas não querem, é simples. Né? Não aceitam o governo de Deus. Mas quando Jesus voltar, o governo de Deus vai ser instaurado para aqueles que querem. Aqueles que não querem, no entanto, nós vamos ver qual vai ser o final deles. Tá? Então, quando Jesus voltar, será instaurado o poder, ou seja, o governo. E quem estará governando a terra nesses momentos, nos momentos finais? Alguém pode arriscar o palpite? João Paulo. Mas pode ser, vamos falar de uma maneira mais... A besta do Apocalipse, ou o anticristo, como chamam, né? Ela já deu o nome aqui, né? Se vocês acompanharam o estudo de Apocalipse 17, então vocês sabem do que se trata. No entanto, no tempo da volta de Jesus, estará reinando, governando essa terra, a besta do Apocalipse, ou o próprio diabo. Para a gente ver isso, vamos abrir em 2 Tessalonicenses,
E aqui é uma coisa importante a gente se atentar a isso, porque hoje existem algumas doutrinas que ensinam, alguns ensinos, né? Que falam que Jesus virá antes da tribulação. E segundo a Tessalonicenses, ela é clara ao nos mostrar alguns detalhes sobre isso, né? Há alguns que ensinam, não, Jesus vai voltar antes da tribulação. Bom, a Bíblia aqui ela fala com todas as letras, né? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 1, 3 e 4. Primeiro, eu só não vou ler o 2 porque ele tem pouca relevância nesse. Agora, você pode ler em casa, fique à vontade. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Quem é esse? A besta do Apocalipse, o anticristo. O filho da perdição é aquele que vai vir do abismo e vai à perdição, né? Apocalipse 17, verso 8. Então, irmãos, Jesus não volta antes que aparece. Olha lá, isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, sem que venha primeiro o homem do pecado, né? Amém. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, aqui fica bem claro, botamos uma pedra em cima daquele entendimento que diz que Jesus volta antes do anticristo. Não é verdade. A Bíblia diz que ele só vem depois. Está escrito, está ali. Ninguém precisa ser enganado de modo algum. Qualquer coisa fora disso aqui, irmãos, não vem de Deus. É engano. E quem engana, nós vamos já ver quem é que engana. Vamos ler o verso 9, verso 9 a 12? É aí mesmo, meu irmão. Só no versículo 9. É aí mesmo, só no versículo 9. Bom, vamos ler aqui, né? Assim, a vinda desse iníquo, falando do anticristo, a vinda desse iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Então, vamos lá. Então, esse iníquo, ele vem com poder, todo o poder e engano da mentira, tá? Então, ele vai aparecer para enganar as pessoas. Então, ele vai estar no mundo, governando, né? E Deus vai permitir que ele engane as pessoas, está dito aqui. Né? E as pessoas, por que ele vai permitir? Porque as pessoas não quiseram o seu governo. Né? Não quiseram aceitar a verdade de Deus. Não quiseram guardar os seus mandamentos. E aí Deus vai permitir que venha esse engano e que eles sejam enganados e sejam julgados e condenados. Né? Então, não seja esse o nosso caso. Né? Bom, vamos abrir mais um texto ainda, irmãos, que eu acredito que é muito importante. Deixa eu só abrir aqui o meu esboço, porque... novamente. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Versículo 15? 15
16 e 17. Diz assim: dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, e voz de arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens do céu. Bom, então o evento que se segue é o seguinte: os salvos ressuscitam, né, primeiro, e depois os salvos que estão vivos são transformados e levados para o encontro com Jesus nos céus. Segunda Tessalonicenses, não, também não. Você já li. Segunda Tessalonicenses, depois 2, verso 8. Vamos ler novamente ali, só para a gente fechar esse ponto. Verso 8 diz assim, só o verso 8, isso. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Amém. Então vamos lá, né? Só para a gente lembrar, irmãos, até aqui nós entendemos que na sétima trombeta é o momento da volta de Cristo. Irmão, você pode botar no Apocalipse Ilustrado para a gente? No 11 a partir do verso 15. Bom, aqui, ó. Volta um pouquinho só para a gente ler lá em cima. Aqui, ó. Iraram-se as nações e veio a tua ira. A ira de Deus, ela vai cair sobre os homens. E onde é que nós encontramos o relato da ira de Deus? Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 15, tá? Apocalipse capítulo 15, no verso 1. Quem pode ler para a gente? Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ok. Então aqui no verso 1 do capítulo 15 de Apocalipse é dito que a ira de Deus é consumada nas 7 pragas. Então, na sétima trombeta, as 7 pragas caem sobre os homens. Vamos ler no capítulo 16 de Apocalipse, no verso 21, e diz assim, esperar que o irmão coloque aqui, no verso 21, Capítulo 6? 16. 16. Apocalipse, capítulo 16, verso 21, nós vamos ler a última praga, e aí nós vamos comparar com Apocalipse 11, onde nós lemos o relato da sétima trombeta, tá? Vamos lá. Diz assim, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. O que é a praga da saraivada? É uma chuva de pedras, tá? E essas pedras, elas têm cerca de 34 quilos, porque é dito que é quase 1 talento. 1 talento é cerca de 34 quilos. Então, imagina, né? Pedras de 34 quilos caindo do céu, imagina o problema. E aqui mora um ensino para nós. Antigamente, no cerimonial judaico, eles tinham o costume de apedrejar as pessoas que descumpriam as ordens de Deus e pecavam contra o povo. No entanto, aquilo ali era uma figura daquilo que vai acontecer no final do tempo. Todos quantos desobedecem aos mandamentos de Deus receberão a praga da saraiva. Bom, então na sétima trombeta também, além de os salvos receberem o galardão, os ímpios recebem o seu castigo. Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 11. Pode colocar no Apocalipse Ilustrado, meu irmão, por favor? 11, verso 18.
Esse mesmo ou de baixo? De baixo, o próximo. Tem mais um aí. Bom, aqui fala da volta de Jesus, acho que tem mais para baixo aí. 19. Aqui, acho que é aqui, né? Tem outro quadro para baixo aí ou não? Aqui, esse aqui, era esse que eu precisava. Então aqui é a chuva das pedras, tá? E aí é dito o seguinte: iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dar recompensa aos seus servos. No finalzinho do verso é dito: e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Ou seja, aqueles que destroem a terra, bom, aí podemos falar de vários aspectos. Por exemplo, as grandes multinacionais que muitas vezes destroem o meio ambiente para produzir os seus produtos e ganhar dinheiro, também aqueles que produzem armas químicas, biológicas, etc. Aqueles que matam uns aos outros com suas armas destruidoras, todos esses estão caracterizados aqui por aqueles que destroem a terra. Tá? Então ali eles vão receber o castigo. Né? Então na sétima trombeta também acontece as 7 pragas. Até aqui deu para entender, né, irmãos? Então, vamos lá. Vamos só lembrar o que acontece na sétima trombeta. Vamos ver se vocês lembram. Quem pode me ajudar? Pode me ajudar? O que acontece na sétima trombeta? A volta de Jesus. A volta de Jesus. O que mais? Alguém ajuda ele. 7 pragas. O quê? 7 pragas. Mais alto. 7 pragas. As 7 pragas. O que mais? Tem mais um ainda. Será julgado os mortos. Serão julgados os mortos, né? Que serão julgados, né? Na sua vinda. Amém? Aí, ó, ela tá prestando atenção. O que mais? Salvos como ímpios receberão a sua recompensa. Né? Bom, é a recompensa dos salvos e também dos ímpios. No caso dos ímpios é essa, né? Não é muito boa. Mas hoje nós podemos escolher não receber essa aqui. Mas tem uma ainda que falta. Da besta? Exatamente o que vai acontecer na volta de Jesus com a besta? Vai ser morta, vai ser lançada. Vai ser destruída. Vai ser destruída. O poderio da besta vai ser destruído na volta de Jesus. Tá? Bom, posto isso, irmãos, falta uma coisa para a gente. Eu sei que nós ansiosamente esperamos esse momento, né? Em que nós vamos poder estar com o nosso Senhor. Mas temos trabalho a fazer, levar o Evangelho às pessoas para que elas possam receber a salvação ofertada por Jesus Cristo. Jesus disse certa vez: aquele que crê e for batizado será salvo. Cristo se propõe a nos salvar se nós crermos nele e entregarmos a nossa vida a ele. Para que nesse momento a nossa sorte não seja essa, mas sim uma cidade de ouro puro, e ruas de ouro, e vida eterna, e alegria eterna para sempre, né? Então, irmãos, agora nós vamos entrar num outro particular, e temos um pouquinho de tempo ainda. Quando é que a trombeta 7 vai acontecer? Esse eu acho que todo mundo quer saber, né? Os irmãos aqui acho que já sabem. Mas vamos ver, você lembra, irmão? Quando é a 7ª trombeta? Quando vai? É. Quando a besta for revelada, Também. Mas, tá, não vou apertar, você sabe? Você lembra? Não lembra. Amém. Você sabe quando é que vai ser a 7ª trombeta? quando? Tá bom, então tá bom. Já nós vamos explicar. Vai ficar bem fácil. Então, irmãos, quando é que vai ser a 7ª trombeta? Será que nós temos essa informação na Bíblia? Temos. Vamos abrir no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 24, fala da vinda do Senhor Jesus, no verso 36. Perdão, verso 29 primeiramente, irmão. Verso 29
porque eu acho que vai ser mais esclarecedor, tá? Vai precisar do 36 também? Vai precisar também, 36. Aí. Verso 29 diz assim: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Né? E aí ele fala da volta de Jesus, tá? No verso 31, verso 30, né? Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, etc. Todos já conhecem o texto. Então aqui fala da volta de Jesus. Então quando é que Jesus volta? Depois da tribulação. Ó, depois é depois. Não tem como ser antes, né? Tá ali. E aí no verso 36 ele fala daquele dia e hora, porém, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Opa! Então, o dia e a hora da vida de Cristo ninguém sabe. Certo? Nem Jesus. Ok. Mas, aqui diz que a gente nunca vai saber? Também não, né? E aqui também diz que o ano e o mês não se podem saber? Também não. Está falando do dia e da hora. Sabe por quê, irmãos? Para você que me assiste. Jesus mencionou apenas o dia e a hora porque o ano e o mês os judeus já sabiam. Pois isso está na Bíblia. Tá? Mas antes de avançar, nós vamos ver mais uma coisa que acontece na sétima trombeta e que está relacionada ao tempo determinado do seu acontecimento. Vamos para Apocalipse capítulo 10. Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, pode perguntar no chat aí. Se estiver dentro do nosso conhecimento, a gente vai responder. Amém? Apocalipse capítulo 10. Já falamos disso em outra oportunidade. Num dos estudos anteriores aí do Apocalipse 10. Procure no canal, certamente, ou no meu perfil, né? No YouTube. Vamos lá, irmãos. Capítulo 10, no verso... Verso 3 em diante, vamos lá. Verso 3, 4, 5 e 6 e 7 também. Do 3 ao 7. Vamos lá. Eu vou ler aqui. Diz assim. Todos estão com a Bíblia? Diz assim: e clamou Deus em alta voz, e clamou em alta voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Bom, quando os 7 trovões falam, quem é que falou? Deus. Nós já fizemos esse estudo, eu não vou pegar a referência, mas está no livro de Jó. No livro de Jó tem outras referências, né? Mas no livro de Jó, a Bíblia diz que Deus é que troveja com a voz. Então, quem falou aqui foi Deus o Pai, tá? Deus que falou alguma coisa, quando ele trovejou ali, João entendeu e ia escrever. Mas Jesus falou para ele, não é para escrever. Por quê? E aí ele explica no verso 5. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando esse estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Vamos lá. Qual que é o segredo de Deus, que só Ele sabe? O dia e a hora da vida de Jesus, certo? E o dia e a hora da vida de Jesus é na 7ª trombeta, não é? Então, se nós encontrarmos o período aproximado da volta de Jesus, a gente encontra o período da 7ª trombeta, certo? Mas aqui é dito que na 7ª trombeta Deus vai anunciar o seu segredo. Ah, mas
será? Bom, vamos abrir em Amós, capítulo 2, verso 7. Amós está nos livros, nos profetas menores, no Antigo Testamento. Amós. 3, 7. Eu falei 2, né? 3, 7. 3, verso 7. Amém? Será que a encontre? Amém? Então diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ele disse, se vocês olharem o livro de Amós, o contexto do livro de Amós é um contexto profético também, tá? Então, essa expressão está se referindo à profecia. No sentido, na questão aqui, a profecia da volta do Senhor Jesus Cristo também não será em segredo. Por vários motivos. Primeiro, que todo olho verá, né, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele e verão Cristo vindo em glória. Então não vai ser secretamente como ensinam por aí. Outra coisa, a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, eu não preciso abrir não, só vou citar e aí quem tiver curiosidade procure, né? Lá dito assim, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Aí no verso 3, se eu não me engano, mas vós não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda. Ou seja, os crentes estarão esperando o seu Senhor. Não lhes será surpresa. Tá? Até porque Deus vai trovejar do céu o dia e a hora da vida de Jesus Cristo na 7ª trombeta. Então, isso é lá perto, não sei se horas ou dias antes de Jesus voltar. Mas vai ser bem pertinho da volta de Jesus. Deus vai falar, porque ele disse que não faria nada em segredo. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, irmãos, na 7ª trombeta é dito que Deus vai revelar o dia e a hora da vida de Jesus. Mas eu falei com relação ao ano. É possível saber o ano da volta de Jesus? Sim. Isso já foi profetizado, né? Vamos abrir no livro de Levítico. Levítico capítulo 25. Capítulo 25, do verso 8. Vamos ler. Eu vou ler do 8 ao 13. Não, do 8 ao 15, tá? Do 8 ao 15. E aí eu vou explicar o texto, porque senão ficaria uma leitura muito extensa, né? Pra gente. Mas antes da leitura aqui, eu vou encontrar outro texto aqui para nos auxiliar. Bom, vamos lá. Então vamos fazer a leitura aqui. É dito assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos, que serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a terra, e santificareis o 50º ano, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Cada um de vós retornará à sua propriedade, e cada um voltará à sua família. Irmãos, aqui a Bíblia nos apresenta
um rito profético que se fazia na antiguidade, tá? E aí, para aqueles que acreditam que o Antigo Testamento não tem valor, a Bíblia diz assim, que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E as coisas que antes foram escritas eram sombras das coisas futuras. Ou seja, tudo isso aqui foi planejado por Deus para nos dar entendimento das coisas que hão de suceder a mais adiante. Então aqui, ó, no ano de jubileu, era tocado o quê? Trombeta, certo? E era um ano de pregar liberdade ao povo. Né? E ele diz, o 50º ano, santificareis o 50º ano de jubileu vos será, cada um de vós retornará à sua propriedade e voltará à sua família. O que nós perdemos? O que Adão perdeu quando ele pecou? Vamos lá, me ajuda. O jardim do Éden? O Éden e o que mais? Vida eterna? Também, a vida eterna. O que mais? Família. Bom, a família no sentido de... a família, ela está representada aqui a comunhão com Deus. Tá? Ele perdeu o acesso direto ao Pai. Então é nesse sentido. Mas, amém? Ele perdeu, então, o quê? A comunhão direta com Deus. E aqui, no ano de jubileu, nos é apresentado um momento em que nós voltaremos à possessão do Éden e voltaremos à comunhão direta com o nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Claro. Então, irmãos, eu acredito que vocês podem ler em casa, eu não vou ler tudo aqui, mas no ano de jubileu o que era feito? Se a pessoa tinha se vendido como escravo, porque ela estava em dívida com seu irmão, no ano de jubileu ela era liberta. Se o pai tinha vendido um filho como escravo para pagar uma dívida, o filho voltava para casa. Então era um ano de muita alegria. Se a pessoa tinha vendido, arrendado suas terras para outra pessoa, porque estava endividada, no ano de jubileu ela tomava posse das terras dela de volta. Então era um ano de muita alegria. E era um ano, que era um ano sabático, tá? E não se fazia trabalho, ou seja, não se plantava na terra, não se colhia também, né? Então era um ano separado para que o povo pudesse ter comunhão com quem? Deus. Com Deus. Então o povo tinha mais tempo para louvar a Deus, para estudar a palavra, etc. Para cultuar a Deus. Então o ano de jubileu, ele tem esse aspecto. E o povo já sabia que o ano de jubileu, ele representava a volta de Jesus. Isso está no livro de Isaías, capítulo 61. Vamos abrir lá. Isaías 61, verso 1. Diz assim, é uma profecia, né? A profecia de Isaías, diz assim, o ano da graça do Senhor, está o título aqui, né? Mas é dito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê uma bela coroa em vez de cinza e óleo de óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor e de espírito em vez de espírito angustiado. E eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. De quem o profeta estava falando? Quem é que ia cumprir esse propósito aqui? Pode falar, irmão. Jesus. De Jesus. Amém. De Jesus. Tá? Então, Jesus é quem viria a dar a nossa felicidade, a nossa recompensa. Inclusive, ele disse também que é o dia da vingança do Senhor. Então, faz sentido nós entendermos que esse momento
refere-se à vinda de Jesus, não é assim? Nós não lemos lá que Deus vai recompensar os salvos, os crentes, e vai dar o castigo aos injustos? Pois está aqui também, tá? E como é que nós sabemos que no ano de jubileu, Jesus vai voltar? Sabe por quê? Porque ele cumpriu esta profecia na sua primeira vinda. Na primeira vinda de Jesus, ele cumpriu esta profecia e, como a Bíblia nos apresenta, nada há novo debaixo do sol, tudo que foi antes de nós voltará a ser. Então tudo se repete. Se Jesus cumpriu a profecia na sua primeira vinda, ele vai cumprir na segunda ou não? Com certeza. Vai, né? A Bíblia diz que vai. Então, nós vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 3, e nós vamos ver o momento que Jesus iniciou. Jesus iniciou o seu ministério. Jesus inicia seu ministério e logo em seguida ele apregoa o jubileu aos judeus. Deixa eu só encontrar aqui uns... Lucas 4. Lucas 3, primeiro. Verso 21 e 22. Entendi. É dito assim, ó. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu uma voz: Tu és meu filho, em ti me comprazo. No momento do batismo de Cristo, é o momento em que ele dá início ao seu ministério como Messias. Ok? E que ano que era esse? Bom, entende-se que esse ano era o ano 27 depois de Cristo. Tá? Alguns dizem que é 26 e tal, mas temos a questão do ano zero que se soma a ele. Então, são no ano 27 depois de Cristo. Mas vamos lá. Agora no capítulo 4, verso 16, 17 e 18, e 19 também. Vamos lá, estamos indo para o final, né? Bom, eu vou ler aqui, diz assim: chegou a Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume. Antes, irmãos, de lermos aqui, Jesus passou 40 dias no deserto antes de vir para cá, tá? Então ele foi batizado, foi para o deserto, foi tentado por 40 dias, e aí então ele volta e ele vem para cá. Você pode ler em casa, tá? Então ele permanecia no mesmo ano, ele estava no mesmo ano, no ano 27, tá? Diz assim: segundo era o seu costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ele veio e cumpriu a profecia de Isaías, que ele viria e anunciaria o ano do jubileu. E aquele ano era o ano do jubileu, inclusive, né? Se você pesquisar aí, você vai encontrar que aquele ano era o ano de jubileu, era o ano de celebração dos judeus. Tá? E aí, verso 20, vamos continuar lendo. Verso 20 e 21. Espero que eu não coloque aqui. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta profecia que acabaste de ouvir. Jesus falou: olha, eu sou o Messias, em outras palavras. Né? E aí, o que aconteceu? No verso
verso 28. (28, 29 e 30). Isso. Diz assim: todos na sinagoga, ao ouvirem as coisas, encheram-se de ira, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade estava construída, para de lá o jogarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, ele veio, se apresentou como Messias num ano de jubileu. Não aceitaram. Certo? Mas isso não significa que ele não virá num ano de jubileu. Então, se a volta de Cristo acontece no ano de jubileu, a sétima trombeta também. Até porque o ano de jubileu, ele era para se tocar a trombeta, ou seja, no ano de jubileu, a trombeta toca, Jesus volta. E quando é que é o jubileu? Bom, aí nós só precisamos fazer uma conta. Se o último jubileu, se o jubileu que Jesus veio, né? Nós sabemos que é no ano 27, 27 depois de Cristo. Se no ano 27 depois de Cristo foi o jubileu que nós temos conhecimento, é só a gente contar de 49 em 49 anos até chegar na nossa era. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós víssemos, né, os acontecimentos das profecias acontecendo, não passaria esta geração sem que tudo se cumprisse. Está lá no livro de Mateus e Lucas 21. Tá? Mateus 24, Lucas 21. Então, os eventos do Apocalipse já estão acontecendo. Inclusive, nós estamos no 4º selo do Apocalipse. Né? Quem participou dos estudos já sabe. Então, irmãos, quer dizer que a nossa geração é que vai ver Jesus voltar. Então, se nós fizermos essa conta, nós vamos chegar num ano próximo da nossa era. Então, se nós pegarmos e multiplicarmos 41 vezes, a gente vai ficar somando isso aí o tempo todo, né? Nós vamos multiplicar 41 vezes, porque eu já fiz esse cálculo anteriormente. Então, 41 vezes 49, 2009, mais 27, que era o ano que Jesus se apresentou como Messias, mais 27, nós estamos em 2036. Então a sétima trombeta certamente tocará ou soará no ano de 2036. Quanto ao dia e hora da volta de Cristo, esse só vamos saber lá, né? Mas o ano, inclusive o mês é entre setembro e outubro, né, deste ano. Porque o ciclo do calendário bíblico é o ciclo lunar, ele não confere diretamente com o nosso, tá? Mas é aproximadamente isso. Então, irmãos, a sétima trombeta acontecerá em breve. Então, todos nós aqui, se nenhum acidente ou alguma fatalidade acontecer, veremos Jesus voltar. E acredito que você que nos assiste pelo vídeo também quer ver isso, não é? Então, o que nós devemos fazer? Nos entregar a Cristo Jesus, porque Ele logo vai voltar. E a nossa vida não tem espaço na nossa vida para nós titubearmos, para ficarmos vacilantes. Não, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu me batizo, amanhã eu sirvo a Deus. Isso, irmãos, tem que ser varrido da nossa mente. Até porque é o seguinte, não é porque Jesus está perto de voltar que a gente precisa vir para Cristo, é porque a gente não conhece o dia de amanhã. Quem de nós sabe se vai estar vivo amanhã? Não é? Então, para que procrastinar? Para que postergar uma bênção que já está dada? Uma vitória que já foi ganha para você. É só pegar o troféu. É só aceitar Jesus no coração e deixar Ele te transformar. E aí, a nossa sorte vai ser a dos salvos, que é onde encontrar a Cristo nos ares. Bom, deu para todo mundo entender? Então, irmãos, na sétima trombeta, tudo isso vai acontecer. A volta de Cristo, vai ser a prisão, né, a destruição da besta, vai ser o castigo dos ímpios, vai ser o julgamento dos mortos, vai ser também o momento, na sétima trombeta, no momento que Deus vai revelar o dia da volta de Cristo. Tudo isso vai acontecer. E nós de que lado vamos estar?
Bom, espero que do lado de Cristo. No próximo estudo, meus irmãos, antes de fazer o apelo, no próximo estudo, nós vamos falar sobre o milênio. O milênio é o que acontece depois da vida de Jesus. Lembrem-se que tem algumas coisas que eu não li, mas você pode ler na sua casa. Capítulo 19 de Apocalipse, ele vai falar sobre outros detalhes que acontecem na sétima trombeta. E uma dessas coisas, no último verso, é dito que os outros mortos, porém, ou seja, as outras pessoas foram mortas pela espada que saiu da boca de Cristo. Ou seja, os salvos foram ao céu, os outros que ficaram foram todos aniquilados. Não ficou ninguém na terra. Mas sobre isso nós falaremos no próximo estudo. Eu espero que você possa nos acompanhar, né? E eu quero fazer um apelo tanto a você que nos assiste quanto à igreja. Quem de nós aqui quer estar entregue a Cristo e preparado para este momento? Bom, eu sim, eu espero que todos vocês também. E lembrem-se, irmãos, quero ler com vocês um texto que ele é muito poderoso, pois ele fala do compromisso que Cristo tem conosco. Nós falamos muitas vezes do compromisso nosso com Ele, mas Ele tem um compromisso conosco e esse é o melhor de tudo. Porque quem pode fazer alguma coisa é Ele. A gente até faz um compromisso e às vezes não cumpre. Ele não tem isso de não cumprir. No verso 24 de Judas, né? Pode abrir para mim, irmão? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e jubilosos. Cristo é poderoso o suficiente para guardar você e eu de tropeçarmos, para termos uma vida sem tropeços, uma vida de obediência, uma vida de devoção a Deus. Cristo vai fazer isso na minha e na tua vida se nós deixarmos. E aí, depois disso, Ele vai nos apresentar diante de si mesmo, da sua glória, sem manchas, imaculados. Sabe o que é isso? Isso é o que Cristo quer fazer conosco. Se nós olharmos para a vida de Cristo, vemos um homem perfeito, sem mancha nenhuma. É ali que Deus quer nos levar. É isso que Cristo quer fazer conosco. E é isso que Ele vai fazer conosco, se nós tão somente crermos e deixarmos Ele fazer. Bom, irmãos, vamos orar, vamos colocar de joelhos, vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Depois vamos estar louvando uma canção. Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos pela mensagem de hoje. Que o Senhor possa ser louvado e engrandecido todos os dias das nossas vidas. E que o Senhor possa encontrar aqui, Senhor, corações abertos, corações humildes para te servir. Grava nas nossas mentes e nos nossos corações essas palavras que aqui foram ditas. Que no momento da sétima trombeta, Senhor, todos nós estejamos preparados e prontos para receber o nosso Senhor com os braços abertos. Amém. Que todos aqui, Senhor, tenham a sorte de estar ao teu lado nesse momento. Sabemos, ó Deus, que o Senhor quer salvar a todos. E que o Senhor possa também salvar-nos. E não permitir, Senhor, que a nossa mente e nosso coração se desviem de Ti. Sustenta-nos, ó Deus, segundo a Tua promessa. E abençoa também todos aqueles que estão nos assistindo pelos vídeos. Amém. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, renovados as suas forças e que possam ter ânimo, Senhor, de Te servir. Amém. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos cantar um hino que diz, breve Jesus voltará. Eu não lembro o número. 31. Deu? 31. 31. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmão? Vamos louvar esse hino. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará.
das nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas no mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fome nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Bom, irmãos, chegamos ao final de mais um culto e quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.